O que significa Urano no seu mapa astral? Você sabe? Você já ouviu falar de Urano? Esse é um planeta eletrizante, tanto no nosso mapa astral quanto na nossa vida. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre ele. Oi, pessoal! Eu sou a Kim Bins, eu sou astróloga aqui no Movimento Astrologia Luz e Sombra, formada pela minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa. Sou astróloga profissional há mais de 10 anos, formada em psicologia e com especializações em psicologia junguiana, coaching e florais. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, trazendo a astrologia de forma terapêutica. Se você caiu nesse vídeo é porque provavelmente você curte astrologia e tem pesquisado sobre esse assunto aqui no YouTube. Então, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal Astrologia Luz e Sombra, se inscreva para acompanhar toda a nossa programação. Esse vídeo faz parte do quadro de Astrologia Terapêutica e se você quiser mais conteúdos como esse, não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. E antes desse vídeo começar, eu já tenho uma super dica para você. Hoje eu vou falar sobre Urano. Então, para você acompanhar aqui o nosso papo astrológico, vai ser muito legal você ter em mãos o seu mapa astral, para poder identificar aonde é que está esse planeta. Então, se você já tem o seu mapa aí, vambora! Se você não tem, não se preocupe, é só você acessar www.astrologialuzisombra.com.br e gerar o seu mapa astral gratuito. Ali você vai receber a mandala com todas as posições dos astros no seu céu de nascimento. Vai lá no site, o link já deve estar aparecendo aqui na tela e também vai estar na descrição do vídeo. Vai lá, gera o seu mapa e volta para cá que eu tenho muita coisa para compartilhar com você. E fica comigo até o final, porque eu tenho uma segunda dica e, obviamente, quero saber tudo o que você aprendeu aqui no nosso encontro de hoje. Mas, afinal de contas, quem é Urano? Cada planeta tem uma função na nossa vida e a função de Urano é a inovação. Para vocês terem uma ideia, até 1781, o nosso sistema solar ia apenas até Saturno. E quando Urano foi descoberto, é que depois de milhares de anos acreditando que existiam apenas 7 planetas, a gente tem então um planeta que rompe com essa velha estrutura, com essa velha ideia e abre as portas então para um novo terreno ali no nosso espaço, né, no nosso sistema solar. Então isso é só um exemplo de o que ele traz com a sua chegada, né, com a sua descoberta. Então, quando a gente leva para a nossa vida, ele fala dessas rupturas com os velhos padrões. Tudo que ele quer é inovar, revolucionar, atualizar. Ele quer as coisas feitas de uma forma completamente diferente. Seja realmente fazer outra coisa ou fazer a mesma coisa, mas de uma forma completamente diferente. Ele pede por essa inovação. Às vezes essas mudanças realmente são radicais, da água para o vinho. Então, por isso até uma frase para a gente ter em mente com Urano é: nunca diga desta água não bebereis. Vai que bebereis, né? Então, com Urano a gente normalmente se surpreende com as coisas. Justamente algo que a gente nunca imaginou que poderia acontecer, ou nunca pensou que as coisas poderiam ser dessa maneira, nunca imaginou que gostaria disso ou daquilo. Urano pode nos surpreender completamente com uma mudança radical, em que a gente ali vê que as coisas mudaram completamente. Então, ele é dado às surpresas, dado aos imprevistos e sempre nessa movimentação em busca de uma maior liberdade. O que a gente precisa ter atenção em relação a esse planeta é a pressa. Porque com esse desejo muito intenso de mudança, esse é um planeta que pode ter muita pressa, um senso de urgência, e nessa urgência ele pode acabar se precipitando. Então, um mantra para Urano é: inspira, respira e não pira. Entenda a importância de uma mudança que precisa ser feita, mas atenção para não se precipitar e acabar, então, atrapalhando o resultado que se deseja obter com aquela movimentação. Senão, às vezes, pode até
fazer um movimento importante de mudança e às vezes troca 6 por meia dúzia, né? Ou num movimento precipitado de mudança pode ter dificuldade realmente de alcançar aquele resultado desejado e aí acaba também rapidamente pensando, ok, então isso não é para mim, né? Então é porque não é por aqui. E na verdade tudo é uma questão de entender o tempo das coisas, né? E, obviamente, tudo que está associado ao Urano requer mudança. Então, qualquer resistência aqui pode trazer desafios. Então, Urano funciona como um grande despertador. Então, imagina que o despertador começa a tocar. Vão ter as pessoas que rapidamente pulam da cama e se sentem prontas para começar o dia e que vai ser então aquele novo dia, aquele novo plano, aquele novo caminho que o Urano está nos despertando para isso. Ao mesmo tempo, existem algumas pessoas que vão botar no modo soneca, né? Então, Urano também é aquele que diz if you snooze, you lose. Se você botar no soneca, você vai perder alguma coisa. E é aí também em que esse é um planeta que muitas vezes vai chegar pra gente e vai dizer, olha, ou você muda, ou você muda. Não existe outra opção. E aí essa mudança muitas vezes pode acontecer por escolha. Então, quando a gente abraça esse chamado desse despertador e se joga nessa novidade, ou isso pode acabar acontecendo por coerção. Então, aquela coisa que a gente sabe que de repente está num trabalho, que sabe que precisa mudar, que sabe que não dá para as coisas mais serem daquela maneira, mas como já é um lugar conhecido, já existe uma segurança, vai levando aquilo, né, empurrando com a barriga, como se diz, até que chega um momento às vezes que o que acontece? A pessoa é demitida. E algumas podem ficar muito chocadas, outras lá no fundo falam: ainda bem que isso aconteceu, porque eu sabia que eu precisava sair de lá, mas eu não conseguia dar esse passo. Então, nesse sentido, o Urano pode atuar na nossa vida, né? É como esse despertador, e a gente precisa estar atento quando esse despertador toca, para que a nossa mudança possa ser feita por escolha e não necessariamente, né, por coerção. E lembrando que todas essas mudanças, atualizações, rupturas, elas são sempre na busca por uma maior liberdade. E por isso hoje eu escolhi aqui uma cartinha do Oráculo da Iluminação, que eu gosto muito, que é a cartinha da liberdade, para ler para vocês. Uma gaivota sabe aonde ela leva seu voo. Ela só está em seu bando presente, é levado por ele e o leva com ela. Sua liberdade inspira os demais e é inspirada, à sua vez, pelo todo. A verdadeira liberdade eleva o seu poder, o de mover-se e expressar o seu ser. Poder é liberdade, onde simplesmente se pode voar com a totalidade. Ela faz aquilo que deve ser feito com consciência e escolhe cada passo da sua existência aquilo que deseja sentir, expressar e materializar com seu voo. Honra e respeita todos os caminhos e todos os desejos dos que estão ao seu redor. Para reconhecer e viver sua liberdade verdadeiramente em união, deves assumir totalmente o teu poder de escolha consciente em cada momento da sua vida, para alcançar o seu voo, que é a plena realização do seu ser, sem interferências. Você é quem escolhe tudo aquilo que chega à sua vida, assim como tudo aquilo que já não desejas. Essa é a mensagem que chega agora para ti, para que possas colocar o teu voo a serviço da criação da realidade do novo mundo, através da tua plena realização e da tua verdadeira liberdade, que agora está ao seu alcance. Então, que com Urano a gente possa realmente se conectar com a potência dessa liberdade, com a potência de romper com nós mesmos ou com velhas estruturas, com tudo aquilo que pode de alguma forma nos limitar. E uma dica então sempre para
abraçar esse planeta é se permitir, se apaixonar pelo imprevisível. Agora que a gente já descobriu a função de Urano, a gente precisa entender como é que essa função vai se expressar na nossa vida. E por isso a gente vai precisar entender o posicionamento do Urano no nosso mapa astral. Então, esse aqui é o símbolo do Urano, para vocês procurarem aí na mandala astrológica de vocês. E vão ter 3 coisas muito importantes para a gente olhar a respeito desse planeta. Primeiramente, qual é a casa astrológica onde ele está? Ou seja, qual é a área da vida que ele está levando, né, essas inovações. Depois, qual é o signo onde ele está? Qual é a energia através da qual ele vai expressar, né, esse desejo de inovação? E, finalmente, se ele faz aspectos, conversas com outros pontos importantes do mapa, com outros planetas. Tudo isso vai nos dar essa dimensão de como essa função vai ser expressa na nossa personalidade. Então, Urano nas casas astrológicas. Como é ter esse planeta da inovação numa área da vida? Aqui o Urano tende a trazer experiências transgressoras, libertárias, e a gente tende a estar sujeito a uma imprevisibilidade, a uma instabilidade naquela área da vida. Isso pode trazer mudanças radicais. Lembrando que mudanças radicais podem ser também mudanças muito boas. Né? O elemento surpresa aqui do Urano pode, claro, tanto ser para coisas que são mais desafiadoras, mas também para aquilo às vezes que a gente nunca imaginou que poderia gostar e acaba se apaixonando, como eu falei, né? De se apaixonar pelo imprevisível. Mas muitas vezes, para a realização dessa área da vida, a gente vai precisar romper com os velhos padrões. Então, para a gente pensar num exemplo aqui, vamos pensar na casa 10, que é a área de trabalho e carreira. Então, é a área de uma realização no mundo, uma realização profissional, realização das nossas ambições, é a tal da montanha, né, que a gente quer subir, quer ser reconhecido por. Quem tem Urano nessa área da vida, muitas vezes quer ser reconhecido por fazer alguma coisa muito original, uma coisa muito diferente. E isso pode ser desde uma profissão muito diferente, que não são as profissões mais comuns, ou até mesmo dentro de uma escolha de uma profissão mais comum, inventar um novo caminho dentro daquela profissão. Então, se a casa 10 vai falar daquilo que nós temos como habilidades e qualidades para sermos reconhecidos através disso, Urano pode justamente nos dar ali a possibilidade de sermos vistos como aqueles que são excêntricos, no sentido daqueles que têm algo muito diferente a contribuir, né? E aí acabei me lembrando agora de um exemplo, né? Uma amiga muito querida e também cliente, enfim, uma pessoa que eu tenho, né, um carinho muito grande, e ela, numa primeira etapa da vida, ela foi piloto de helicóptero, que já também não é uma profissão tão comum, e em algum momento da vida ela entendeu que não era mais ali que ela queria se realizar, e aí ela rompeu com tudo isso e foi para outro país para estudar, para se formar numa outra profissão, a profissão de design. E hoje está lá já vivendo toda uma nova carreira, e é interessante que ela acabou se aproximando de projetos de design de aeroportos e de lugares onde ficam os pilotos e tudo isso. Então, como o que ela tinha, claro, como bagagem foi e está sendo aproveitado nessa nova profissão, mas olha a grande ruptura que houve aqui, né, de piloto de helicóptero para designer. Então, só para dar um exemplo de algo que pode acontecer, né, quando você tem Urano nessa área da vida. E o Urano nos signos. Aqui, essa função inovação pode ser expressa através de 12 energias diferentes, que são os 12 signos. O que é importante aqui é que o Urano, ele demora 84 anos para dar a volta completa em torno do zodíaco, e ele fica cerca de 7 anos no mesmo signo. Então imaginem que durante 7 anos, todas as pessoas que nascerem nesse período vão ter esse mesmo posicionamento. Então aqui a gente já não está falando de algo individual, a gente está falando de algo que é geracional. Toda uma geração de pessoas tem
aquele posicionamento. Então, para vocês terem uma ideia, Urano está em Touro desde maio de 2018 e só vai sair definitivamente desse signo em abril de 2026. Em julho de 25, ele começa a entrar em Gêmeos, aí ele vai voltar para Touro, vai dar aquela sambadinha, mas só em abril de 2026 é que ele entra definitivamente no signo de Gêmeos. Então, de 2018 até 2026, grande parte das pessoas vão ter que nascerem nessa época, né? Grande parte das crianças, os babies que vierem aí, vão ter esse posicionamento. Então, a gente está falando aqui de uma geração. Então, tudo que é vivido nesse período marca, né, como um potencial o mapa, né, dessas crianças que estão nascendo, e isso depois vai se tornar a condição de liberdade que elas vão expressar na sua geração quando crescerem. Então, por exemplo, Touro é um signo que fala de trabalho, de produção e administração de recursos, fala da relação com a natureza, com a terra. Então, que revoluções, né, que rupturas com velhos padrões que a gente viu ao longo aí dos últimos anos. Lembrando que ainda estamos no processo, mas algumas coisas que já aconteceram. Bom, algo muito importante que aconteceu foi a pandemia, né? E com a pandemia a gente teve uma grande mudança tanto na produção de recursos, no sentido das mudanças que aconteceram no trabalho, mas também na forma de administrar os nossos recursos. A gente hoje tem bancos digitais, criptomoedas, né, as moedas digitais, o Pix. Hoje em dia você pode pagar qualquer hora, né? Não precisa mais depender daquela velha estrutura do banco que funciona de tal hora a tal hora. Então, Urano buscou aqui mais liberdade, rompeu com todas as estruturas. Na pandemia também, o modelo online de trabalho se tornou a nova referência. Mesmo que depois da pandemia muitas empresas tenham voltado até com o modelo híbrido, mas isso é a nova referência. Todo mundo sabe trabalhar assim. E isso nos permite ter maior liberdade, né? De poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, de poder, enfim, fazer outras coisas também. Estou em casa, estou cuidando dos meus filhos e também estou trabalhando. Então, toda uma ruptura com o velho modelo de trabalho que também nos trouxe mais liberdade. E é interessante que também uma coisa que me vem, né, já que Urano quebra essas barreiras, pensando em trabalho, no momento da pandemia em que tinham pessoas do mundo inteiro, né, trabalhando para encontrar, né, a cura, né, para o Covid. E isso também me lembra assim, um pouco a ideia do Urano, nessa quebra das barreiras, não existia barreira. Até mesmo pensando na Terra, que também é esse outro tema, né, de Touro. Ali a gente entendeu que somos todos terráqueos. Todos vivemos na mesma casa, que é o planeta Terra. E ali não existiam barreiras para o vírus. Ah, não, aqui é outro país, você não vai entrar. O vírus entrava de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Então a gente teve que pensar um pouco mais sobre a sociedade em termos de uma sociedade mundial, né? Como terráqueos. Não sei o que a gente ainda vai fazer com essa noção, mas que a gente teve essa consciência, a gente teve, né? Foi uma ruptura com essa ideia de separação. E, ao mesmo tempo, tudo que pode vir em relação às questões da Terra, de proteção, né, ambiental, que Urano pode trazer. Então, uma das coisas que me chamou a atenção, que eu vi recentemente, é que na Holanda eles já estão criando comida com tecnologia. Então, o que isso também pode mudar em relação às formas de produção de alimento que hoje podem estar contribuindo, né, para todos os problemas climáticos que a gente está tendo e todas essas questões. E também me veio o que aconteceu, que se desenvolveu de uma forma importante durante essa época de Urano em Touro também, foi o crime ambiental que aconteceu em Maceió, né, em que uma mineradora que minerava o sal ali acabou criando uma grande cratera embaixo de alguns bairros de Maceió. E no final do ano passado, se não me engano, no ano passado, não lembro exatamente quando, mas teve um momento em que realmente precisaram
evacuar esse bairro. Então imagina, de um dia para o outro, você não tem mais a sua casa, porque descobriram que embaixo da sua casa não tem mais chão, né? Não tem mais não tem mais chão. Então, para mim, isso é muito uraniano, né? Uma ruptura, uma coisa completa. Aqui, no caso, uma situação bem difícil, mas que, quem sabe, pode ser, né, para haver uma regulamentação melhor, né, dessas questões de exploração, né? Mas, enfim, alguns temas aqui, existem muitos, mas só nomeando alguns aqui, que aconteceram durante essa época, que marcam, então, esse momento e que isso fica impresso, então, nesses mapas, no potencial das pessoas que nascem nessa época e que exatamente são esses temas que vão ser as condições de liberdade dessa geração. Então, lá na frente, vai ter um momento em que essas pessoas vão precisar dessa liberdade. Liberdade de trabalho, liberdade de exploração dos recursos, né? Os recursos podem ser essa questão financeira. Hoje em dia, né, facilmente você abre uma conta internacional e consegue comprar dólar e outras moedas, né? Então, essa liberdade de circular o seu dinheiro, então, tudo isso e essas liberdades é que me vem quando eu penso na natureza, a liberdade da própria natureza, né? De ela poder existir, se regenerar e não ser aí explorada de uma forma que danifique ela. E que no fundo, como a gente descobriu com o Covid, né? Se o ambiente que a gente vive ao nosso redor, né, a natureza, não for apta, né, à nossa sobrevivência, nenhum de nós terá liberdade, né? Ficaremos confinados, sei lá onde. Na pandemia foi na nossa casa, né? Mas se a gente não cuidar da nossa casa maior, né, que é a Terra, que é o planeta, todos nós podemos perder a nossa liberdade. Então, essas são as condições de liberdade de um Urano em Touro. E Urano em aspecto? O aspecto é o conversa, diálogo com outros planetas. Então, esses diálogos podem apoiar Urano de exercer a sua função de inovação e libertação ou desafiar ele de exercer a sua função. Então, é importante aqui, gente, como Urano é um planeta geracional, ele vai ser importante na nossa personalidade quando ele estiver conectado com os planetas pessoais, que são Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte e também os pilares da personalidade, ascendente e meio do céu, tá? Então, para dar esse exemplo, vou pegar aqui Sol e Urano. Então, Sol, esse princípio da identidade, da consciência que a gente tem de quem a gente esse senso de vitalidade, de motivação, de propósito, a lente através da qual a gente enxerga o mundo e percebe a realidade. E o Urano, essa potência, né, de inovação, de libertação. Se existe uma conversa tensa entre eles, esse senso de identidade vai ser o tempo todo modificado por esse Urano. Mas numa conversa tensa, isso pode ser feito de forma muito brusca. Então, vamos imaginar que existe uma conversa tensa, né, entre o Sol e o Urano, e como se fosse uma queda de braço, né? Uma hora um ganha, outra hora outro ganha. Então, se o Urano está ganhando, ele pode entrar com sua força de senso de urgência, de precipitação, de querer fazer as mudanças de uma forma muito brusca e com isso, né, não deixar sobrar muita coisa. Então aqui a gente precisa, né, respira, inspira, não pira, tem a dimensão, né, da necessidade da mudança, mas entenda, né, a melhor forma de fazer essa mudança com segurança, especialmente para não entrar numa crise, né, em relação ao senso de identidade. Mas então, quem eu fui, quem eu estou, né, quem eu posso ser, quando nada é mantido, pode haver um desafio ali nessa quebra, né, com a consciência que se tem de quem se é. E, obviamente, do outro lado, se o Sol está se colocando de uma maneira muito forte, ele que tem um senso de identidade, ele quer se manter com esse senso de identidade, muitas vezes não quer romper com isso. É onde o Sol pode limitar o Urano de fazer os seus movimentos de libertação. Então, queda de braço daqui, queda de braço dali, o importante é encontrar a sabedoria
para ter a liberdade de ser quem se é e de, obviamente, não se limitar nem pelo que os outros pensam, nem pelo quem você já foi e nem por quem você esperou que seria, e poder então ser livre simplesmente para ser. E é então justamente a conversa fluida entre o Sol e o Urano que permite essa sabedoria, né? Essa possibilidade de ter consciência de quem eu sou, com a liberdade para sempre incluir algo novo sobre mim, para poder ser cada vez mais eu mesma, né? Tendo consciência de quem já fui e não me limitando, né? Por quem fui, nem por quem poderia ser, nem por quem os outros esperam que eu seja. Então, Urano traz essa potência, né, de a gente se conectar com a nossa originalidade, com aquilo que de mais diferente a gente pode expressar. Numa conversa mais tensa com Urano, a gente pode não confiar nesse senso de diferença. Numa conversa mais fluida, a gente pode ter uma maior sabedoria para confiar nesse processo. Mas mesmo a conversa tensa não necessariamente produz resultados ruins, mas a gente precisa trabalhar um pouco mais para encontrar essa confiança nessa liberdade de ser. Então hoje eu quis trazer para vocês um pouquinho sobre o Urano, esse planeta da inovação, e como essa inovação se expressa na nossa vida, em qual área da vida, através de qual energia, qual signo, e mais, se existem conexões entre essa inovação e outros fatores da nossa personalidade. Então, se você quiser se aprofundar, né, nas interpretações de Urano no seu mapa astral, na sua personalidade, ou se você quiser ir além de Urano, né, para todos os planetas e entender suas funções e como isso se expressa na sua personalidade, você precisa conhecer o mapa astral digitalizado. É um PDF escrito e interpretado pela minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa, com aproximadamente 40 páginas de puro autoconhecimento. Ali você vai receber, então, essas posições dos planetas nos signos e nas casas, te dando um manual de instruções pessoal e definitivo, no sentido de que ele é válido pela vida toda. Vale ficar ali, né, na cabeceira da cama e poder revisar sempre que sentir a necessidade de encontrar respostas sobre si mesmo. Então, para você conhecer esse mapa, o link já deve estar aparecendo aqui na tela, também vai estar na descrição do vídeo. Vai lá, dá uma olhadinha, tenho certeza que você vai amar. E antes desse vídeo terminar, me conta aqui nos comentários qual casa astrológica você tem Urano. E se você gostou desse vídeo, né, deixa o seu like. Semana que vem eu volto com mais astrologia terapêutica. Um beijo e até!